Nós estamos com a professora Zenit Delabrida, né? Ela é psicóloga, professora da Universidade Federal de Sergipe. Ela preside a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relação Pessoa-Ambiente, a ABRAPA. E hoje, na Hora da Ciência, ela vai estar falando da relação pessoa-ambiente e a pandemia, as contribuições da psicologia ambiental. Uma área nova aí para a gente conhecer, né? Eu vou pedir para os participantes, né, colocarem o seu nome e o código de matrícula do ladinho aí, quem fez a inscrição. Quem não fez a inscrição, eu vou colocar daqui a pouco os dados ali, né? E aí, quem não é da UNOESC, não é aluno da UNOESC, ou pertence à instituição, aí coloca o seu nome, a instituição e também o e-mail, para a gente poder emitir o certificado, tá? Então, Zenit, seja muito bem-vinda e somos todos ouvidos. Eu vou pedir para as pessoas desligarem os seus microfones para não dar microfonia, tá? Aí, não sei se você quer que as pessoas façam as perguntas no final ou prefere que façam no meio. Aí você também fala o que você quer. Pode ficar à vontade, Roberto. As pessoas podem ficar bem à vontade. Eu acho que a vantagem desse novo modelo é que favorece a interatividade, né? Então, Beleza. eu vou ter que mudar de tela, né? Porque eu vou olhar agora a apresentação, mas se aparecerem muitas perguntas, aí você me chama que eu interrompo, viu? Beleza. Eu fico olhando o chat e daí qualquer coisa eu te chamo. Tá? E quem estiver participando, fique bem à vontade. Se tiver algum insight, eu não tenho sotaque de Sergipe, eu sou de Brasília. Se tiver algum insight, alguma coisa que queira perguntar, é bem tranquilo. Eu adoro falar de psicologia ambiental, eu falo qualquer coisa. Eu desafiava os meus alunos a achar um tema que eu não conseguisse associar à psicologia ambiental. Então, desafio vocês também. Então, eu vou começar aqui. Pode ser? Pode sim. Então, a Fernanda fez contato comigo, eu sou muito grata por isso. Na verdade, eu assisti um evento de vocês, né? E aí eu adorei que foi sobre a relação da Covid com os morcegos. Fiquei muito grata pela professora deixar muito claro que a gente tem que ter muito cuidado em estabelecer essa relação, e também reforçou uma ideia que eu tinha de que não é o morcego responsável, mas a forma como a gente está manejando a relação pessoa-ambiente, né? Então, eu pensei em falar um pouquinho para vocês dessa relação pessoa-ambiente e a pandemia, como é que a psicologia ambiental pode ver. Na verdade, ela pode ver de muitas formas. Eu vou apresentar uma dessas formas, tentar ser o mais clara possível, mas existem muitas, muitas possibilidades. Nós estamos em um contexto de muita incerteza, o que favorece alguns aspectos negativos, mas favorece também que a gente veja o problema de muitos ângulos. Então, eu sou professora da Federal de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, é um estado muito rico em termos culturais, em termos ambientais. Nós temos 5 biomas, nós temos manifestações culturais que são únicas. Então, o meu contexto de trabalho é um contexto muito rico, muito estimulante, tanto da perspectiva natural quanto da perspectiva humana. Eu sou coordenadora do LATEP e a professora Maria José, que está presente, me convidou há algum tempo atrás para eu fazer parte do PRODEMA. O PRODEMA é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente e é responsável por trazer essa ideia de sustentabilidade e os estudos relacionados à sustentabilidade, pensando a perspectiva social, econômica e ambiental. A minha área casa muito bem com essa ideia, né? Minha área, porque é a área que eu escolhi. Eu fui para a psicologia ambiental porque eu queria entender. Eu conversando com a Mayra, né? Eu sou uma pessoa razoavelmente calma.
Mas quando eu entro num carro, não sei quantos de vocês já foram a Brasília, mas vocês sabem que as vias em Brasília convidam a quê? A correr. E aí, a minha relação com o carro era uma relação muito diferente da minha relação com as demais coisas no dia a dia, né? Tá certo. A época que eu comecei a estudar foi na época da graduação. Você está descobrindo o mundo, você está vendo que você realmente é autônomo, né? São muitas descobertas em conjunto que muitos de vocês estão tendo e são muito especiais. Mas eu realmente descobri que o contexto mudava e eu mudava também. Então, o que a gente estuda? E essa área me chamou a atenção, e desde então eu me dedico a essa área, que é entender a inter-relação pessoa-ambiente, entendendo essa relação como bidirecional, ou seja, pessoa afeta ambiente e ambiente afeta pessoa. Então, a forma como nós estamos interagindo agora vai afetar a forma como vocês perguntam, o quanto de tempo vocês vão prestar atenção, quais as ideias, como que vai ficar o corpo de vocês. Por exemplo, vocês já perceberam como que está o corpo de vocês? Eu estou aqui na cadeira, a cadeira reage ao meu corpo, e o meu corpo reage à cadeira. Então, esse é um exemplo simples dessa ideia de bidirecionalidade. Uma outra forma de ver esse aspecto é a ideia de figura e fundo. Se vocês perceberem, vocês estão me vendo, mas existe um fundo aqui, né? E a gente agora, nesse momento que a gente está fazendo muitos vídeos, expondo o nosso ambiente privado, eu estou num quartinho aqui da minha casa, que eu achei que ele é menos barulhento, né? Então, eu estou reclusa aqui. Então, assim, a figura e fundo fica mais clara, né? Tem a figura aqui, tem o fundo. O que está chamando mais atenção? Como é que é essa relação? A gente vai ver que existe a figura, existe o fundo e existe a dinâmica entre as duas. Uma não existe sem a outra. A grande questão é que, em alguns momentos, eu vou olhar mais para a figura e outros momentos eu vou olhar mais para o fundo. Se eu olho mais para a figura, eu vejo mais a pessoa. Se eu olho mais o fundo, eu vejo mais o ambiente. No caso de vocês que são mais ligados à biologia, vocês vão ver mais o fundo. Como eu sou da psicologia, eu tendo a ver mais a pessoa, né? Quando vocês andam na rua, né? Futuramente a gente vai poder voltar a fazer isso com tranquilidade, mas quando vocês estão em ambientes públicos, o que vocês prestam mais atenção? No contexto ou nas pessoas? Os seres humanos são a variável que mais chama a atenção de outro ser humano. Mas, a depender da sua formação, isso vai ser modulado. Então, o arquiteto vai olhar necessariamente o ambiente. E eu imagino que vocês, biólogos, também, vocês têm uma visão mais sistêmica, né? Então, existem duas vertentes, que é a vertente da psicologia ambiental mais verde e a vertente da psicologia ambiental mais arquitetural. A vertente da psicologia ambiental mais verde vai ver o impacto do ser humano no ambiente natural. E a vertente da psicologia ambiental mais arquitetural vai ver o impacto do ambiente construído nos seres humanos. É muito bom quando eu falo com vocês da biologia, porque vocês têm noção de habitat, que muitas áreas não têm. Então, assim, o ambiente urbano, ele é o habitat humano. Da minha perspectiva, e aí eu vou fazer essa provocação para vocês, porque é sempre muito rico para mim discutir isso, e se vocês quiserem discutir isso comigo, eu vou gostar muito. É o seguinte, para mim, o ambiente urbano é tão natural quanto os outros ambientes. A questão que eu vejo é que nós somos um elemento natural como outros, né? Nós pertencemos também à natureza. A dificuldade é que o ambiente urbano ele é extremamente discrepante, né? E ele altera muito a paisagem do que existia antes, né? E nós somos a espécie que mais ocupa espaço atualmente em termos de causar impacto
na dinâmica do ambiente, né? Então, é difícil entender o ambiente urbano como natural, mas eu, como psicóloga, acabo entendendo como natural dessa espécie, né? Do humano. E que eu preciso entender esse ambiente do humano para saber o que eu vou fazer, como eu vou intervir. Existe um psicólogo ambiental, Sommer, eu me considero neta dele, porque ele foi orientador do meu orientador. E o Robert Sommer, ele fala que a gente devia se preocupar menos em como as pessoas são e mais em que ambientes as pessoas vivem. E se a gente quiser reconstruir o mundo, a gente tem que pensar que tipo de mundo a gente vai construir para que tipo de pessoa. Então, se você quer pessoas mais cooperativas, se você quer um modelo mais amigável de convivência, você precisa construir um mundo que propicie isso às pessoas. Ou seja, essa relação pessoa-ambiente, ela é fundamental para a constituição do que nós somos. Se vocês pensarem sobre a história de vocês, vocês são o reflexo de todos os ambientes que vocês já frequentaram e de todas as experiências que vocês já tiveram. Isso é meio óbvio para a psicologia e imagino que é um pouco óbvio para vocês, né? Mas a grande questão é que tipo de ambientes a que tipo de ambientes vocês foram expostos. Isso vai determinar, então, a relação de vocês com vocês mesmos e a relação de vocês com o ambiente. Existe toda uma área tentando entender como que a gente faz com que as pessoas se conectem mais à natureza. Eu estava falando sobre os ambientes restauradores, né? E essa perspectiva ela é muito interessante, por quê? Porque ela tenta mostrar que o ambiente natural tem um efeito sobre o humano. E as pesquisas mostram que é um efeito muito positivo. Então, a gente vai ter dois tipos de ambientes naturais, que seriam os ambientes azuis e os ambientes verdes. Então, se vocês olharem as fotos que eu estou mostrando, a foto da esquerda mostra um ambiente misto, que ele tem água e tem vegetação. Então, ele seria tanto azul quanto verde. Normalmente, o ambiente azul, ele tem ambiente verde, mas não necessariamente o ambiente verde vai ter um ambiente azul. O ambiente azul, ele é extremamente benéfico aos seres humanos, ele promove restauração, ele promove essa sensação que muitos de nós temos quando a gente vai num ambiente agradável, que é como se as nossas energias fossem recuperadas. E aí, é muito interessante que se vocês virem aqui na foto da direita, quem que vocês imaginam que estão morando nesses prédios? Eu imagino que vocês reconheçam essa imagem, porque eu peguei essa imagem do Pixabay e é de Santa Catarina. Então, eu imagino que vocês estejam reconhecendo essa imagem, se não, mil perdões. Mas quem que mora, né, nesses prédios? Normalmente, quem tem maior poder aquisitivo. Mas existem pesquisas mostrando que seria a população que tem menor poder aquisitivo que fosse interessante ela morar mais perto do ambiente azul. Por quê? Porque o ambiente azul promove restauração. E a vida, para quem tem menos poder aquisitivo, é muito mais dura, muito mais desgastante, muito mais desafiadora do que para quem tem uma condição financeira maior. A condição financeira, ela pode ser entendida como níveis. Então, à medida que você vai tendo mais condição financeira, você vai tendo mais barreiras que te protegem, né, socialmente. E quanto menos condição financeira, menos barreiras. Se a gente pensar que o ambiente natural é promotor de saúde, então quem tem menos barreiras deveria ter mais chances de recuperação. Isso não acontece, né? Eu estou só fazendo uma provocação
provocação também, né? Isso é algo que a gente precisa pensar, isso é algo que eu vou estar falando aqui, eu não sei quando que isso vai reverberar, mas é importante que a gente discuta isso e entenda que a relação pessoa-ambiente, ela é muito interessante, ela é muito complexa. Então, só de eu falar um pouquinho sobre ambientes restauradores, eu estou falando para vocês de todo o entendimento da nossa relação com o espaço. O ambiente restaurador também tem uma função que é, quando a gente mostra o valor do ambiente natural, aumenta a chance da preservação ambiental. A gente sabe que a valoração social dos aparatos urbanos, dos aparatos comuns, né? Um parque é um aparato público, né? É muito importante. Então, quanto mais as pessoas entenderem que a relação com a natureza é benéfica, maior a chance de proteção ambiental. Então, os estudos sobre ambientes restauradores caem nessa ideia de ambiente, de psicologia ambiental verde, mas é tangencial, porque a gente imagina que esse entendimento de que o ambiente natural tem um efeito positivo sobre o humano vai nos ajudar a criar formas da cidade, do meio urbano, do habitat urbano se relacionar melhor com o meio natural, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei sobre que tipo de pessoa você quer, então você tem que pensar em que tipo de ambiente você está construindo, ou você está expondo aquela pessoa, vai mais na direção da psicologia ambiental arquitetural. Eu gosto de falar sobre isso apenas para fazer uma dinâmica, um contraponto sobre como que a gente pode estar vendo a relação pessoa-ambiente e enriquecer a forma como vocês estão entendendo essa perspectiva de ver a relação pessoa-ambiente de forma bidirecional. Esse slide, ele não está muito bonito, mas eu queria ele meio bagunçadinho assim mesmo. Por quê? Porque é uma bagunça. A gente tem muitas interfaces com as outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem o tema de cognição ambiental e emoção e ambiente, que atende muito a aspectos que interessam a geografia e a arquitetura. Por exemplo, se vocês fecharem o olho agora, vocês conseguem apontar com o braço de vocês para... Deixa eu ver o que está perto aí de vocês. Deixa eu pensar aqui uma coisa legal para vocês apontarem. Vocês conseguem apontar a direção que ficaria a minha cidade, Brasília? Pensem nisso. Isso é cognição ambiental, é como você representa o espaço. Então, vocês têm uma representação da casa de vocês, do espaço onde vocês estão, e a gente vai fazendo zoom, até ter uma representação do globo. Quando você tem essa representação do globo, é que você pode se direcionar, né, no tempo e no espaço, né? A divisão, quando a gente vê a divisão dos diferentes tempos, né, que tem, né, cada país, você pega o globo e você vai fatiando ele, né? Então, por exemplo, a gente tem 1 hora de diferença para a região norte, né? Isso é uma relação de tempo e espaço, né? Porque à medida que o espaço vai a gente vai se deslocando no espaço, a gente se desloca no tempo também. Então, isso é cognição ambiental também. A relação emoção e ambiente é uma demanda muito grande da arquitetura, porque eles estão muito preocupados na qualidade ambiental. E essa pergunta é muito feita, assim, que emoção provoca cada ambiente?
e de fato já se sabe a relação das cores, mas hoje se investe muito na questão da iluminação. Por exemplo, vocês que estão confinados, por favor, tomem um banho de sol todos os dias. A luz solar, né, a luz natural, ela é fundamental para o ciclo circadiano, para a produção de vitamina D e para nosso entendimento da nossa relação com o espaço, saber para onde, né, a direção do sol, saber esses aspectos de localização também tem relação com como você experiencia o ambiente. Por isso que eu botei as duas coisas juntas. A pedagogia, a história, a engenharia, a biologia, a ciência da computação, o direito, eles vão estar muito preocupados aqui com as questões ambientais, com a educação ambiental. Eu imagino o quanto vocês ficam preocupados com isso, né? E o quanto isso é importante, né? Eu tenho visto muitos estudos das cidades inteligentes, mas das cidades mais amigáveis, né? De várias iniciativas. O direito tem uma área inteira chamada direito ambiental. De maneira geral, é o direito contribuído para as questões ambientais a caminharem. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho algumas coisas para falar, né? E Fernando falou que eu poderia falar uns 40 minutos, e aí a gente passar para uma conversa, né? Mas esse slide para mostrar, eu trabalho aqui, trabalho com trânsito, a gente está trabalhando com percepção de risco, acaba que a gente trabalha muito em alguma dessas coisas. E hoje está muito em evidência um ambiente residencial, né? Como que um único espaço passou a assumir todas as funções da nossa vida, né? E aí, os pressupostos da psicologia ambiental, eu poderia falar isso de N formas, mas é a integração de elementos físicos e não físicos, né? Então, a experiência do sujeito com o ambiente, a perspectiva molar, eu não vejo nada que não seja em relação, quando eu falei figura e fundo, isso é estabelecer uma relação, tá? E eu entendo isso como dinâmico, uma coisa influencia a outra, por isso, às vezes, é tão difícil, a gente precisa elaborar um método muito refinado para chegar a certas informações, né? Eu vejo a relação pessoa-ambiente como um todo, eu tento evitar retirar a pessoa, evitar tirar o ambiente, porque aí perde o sentido para a psicologia ambiental e é o foco da inter-relação. Essa atitude não determinista, ela é muito útil, porque a gente está tentando sempre entender um fenômeno que é dinâmico. Então, as pessoas estão reagindo, a gente está falando hoje sobre o aspecto da pandemia, mas são ondas, né? À medida que a gente vai entendendo sobre a pandemia e vai modificando nossos hábitos, o contexto, essa dinâmica vai mudando, né? E não é um aspecto essencialista, né? Como se fosse tender a um determinismo, né? A ciência também tem muito essa característica de tentar entender as relações que estão por trás dos eventos e não explicar os eventos como se eles fossem sempre assim, principalmente porque somos nós humanos que nomeamos os eventos. Se a gente está nomeando, a gente está fazendo uma aposta, e a gente pode nomear aquilo de outra forma, em outro momento. Lembrar o que eu já falei da dimensão espacial e temporal, eu vejo isso o tempo todo, né? Como eu trabalho com transporte, então, se deslocar é se mover no espaço e no tempo, durante um tempo. Então, essa perspectiva espacial e temporal, como eu falei anteriormente, ela é muito importante. E a compreensão do particular e do concreto. A gente da psicologia é a única área que vê o indivíduo. As demais áreas, elas veem o quê? O social, elas tendem a sair do micro, que seria o indivíduo para mim, e tendem a ir para o macro, né? Eu estou interessada em saber o que é que faz o Roberto ser o Roberto, ou a Fernanda ser a Fernanda. É isso que me interessa. Isso fica muito claro. A primeira coisa que eu comecei a falar mas como é que é? A gente sempre começa a perguntar, né? A gente está interessado no particular e no concreto, porque o ambiente físico, para nós, é um ambiente concreto.
E aí, esses são os conceitos chaves da área. Eu não sei se eu vou conseguir deixar suficientemente claro, mas eu gostaria de estimular vocês nisso. Esse é o conceito, então, estratégico, que é a privacidade, que é a noção de acesso a si. Quando a gente fala, eu preciso de mais privacidade, eu preciso poder decidir se eu quero estar só ou com outras pessoas. Se eu quero estar só, como que eu quero estar só? E por que esse é um conceito importante para nós? Porque o ambiente físico é que media o aspecto da privacidade. Então, se eu quero ficar só, eu preciso não ser vista, não ser ouvida, não ser percebida, né? Então, como que eu faço isso? Eu utilizo o ambiente físico, né? E, ao contrário, quando eu quero estar com pessoas, eu vou para onde as pessoas estão. Então, essa dinâmica entre as minhas necessidades individuais, de cuidado comigo mesmo, de regulação do acesso a mim, que é fundamental para qualquer indivíduo, toda vez que as pessoas perdem essa capacidade de regular o acesso a si, elas perdem a capacidade de regular a sua saúde mental, porque interações são muito, elas são custosas no sentido que demandam muita energia, e você precisa regular isso. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, certas instituições, principalmente instituições de tratamento que não respeitam essa regulação, há uma discussão muito grande em relação a quanto que isso está promovendo saúde ou adoecimento. O espaço pessoal é o espaço mínimo para interagir. Então, se vocês estiverem perto de alguém, percebam a distância que vocês estão dessa pessoa. Agora, o espaço pessoal ele é muito fundamental, porque a gente está sendo exigido a manter uma distância, ou seja, essa distância física para interação, ela teve que diminuir. O aspecto da territorialidade também é uma regulação do acesso a si, da mesma forma que o espaço pessoal, mas é usando o espaço de um território. Então, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo que essa sala virtual é um território, né? E que quem está coordenando vai fazer a regulação de quem pode ter acesso ou não. Da mesma forma que o espaço pessoal é uma regulação de acesso, mas agora é de acesso ao grupo. Então, o aspecto do território tem a ver com estabelecimento de acordos sociais, de quem pode usar aquele espaço, da feita que esse acordo é estabelecido, então, como é que eu regulo esse uso? Então, por exemplo, no transporte público, você tem o assento. Existem várias regulamentações de quem pode ter acesso àquele assento, né? Existem assentos prioritários, existem assentos que não são prioritários. Existem, às vezes, numa situação, você guarda, né, num show, por exemplo, num teatro, né? Você guarda aquele espaço. Isso é uma negociação social, isso é uma negociação de acesso a si. E o crowding, que seria o apeamento, seria quando eu tenho pessoas demais, quando eu tenho dificuldade, então, de regular o espaço pessoal num território determinado, num território finito. Isso a gente está sentindo em muitas casas, porque muitas pessoas foram morar com outras por N motivos, e a gente está sentindo muitas pessoas em casa. E isso tem relação com a sua experiência do espaço e com a qualidade dessa experiência. Porque todos esses aspectos, se você não regula bem o espaço pessoal, né? O território, você não tem territórios, esse acesso seu é dificultado, né? Ou você até tem acesso ao território, mas outras milhares de pessoas têm, isso tudo vai afetar a sua privacidade. Existem muitos estudos falando dessa relação com a saúde mental. Então, a gente vai ter o espaço físico, isso aqui é muito legal. Espaço físico é espaço. Pode ser qualquer coisa. Agora, quando vira um território emocional, ele vira um lugar, porque ele vira um espaço de significação.
Então, essa dinâmica, essa relação com o espaço, ela é muito delicada e muito complexa. Se vocês forem se apresentar a mim, provavelmente em algum momento vocês vão falar de onde vocês são, porque a identidade de vocês, ela é uma identidade que inclui o espaço. Quem eu sou tem a ver com onde eu estou e de onde eu sou, né? Então, esse conceito vem da geografia, é que qualquer espaço físico é um espaço físico, mas quando ele torna-se um território emocional, é um lugar. Quando eu volto a Brasília, né, vou perto da casa dos meus pais, eu vejo todos os detalhes, tudo que mudou, eu acho tudo um absurdo. Por quê? Porque é meu território emocional, é como se eu ficasse aqui em Sergipe, quando quisesse me abastecer do meu passado, eu voltasse lá. Mas lá está em mudança, tá? Da mesma forma que eu estou aqui, né? Mas você sente, né? E essa é a importância. E aí você vai falar sobre o espaço vazio não tem sentido. O lugar é que tem sentido. E quem vai dar esse sentido ao espaço são as pessoas. E esses são os conceitos, né? Apego ao lugar, identidade de lugar, o espaço simbólico, a personalização. E aí você vai ter as experiências cotidianas, a prática social, né? O aspecto subjetivo que regula essa dinâmica da sua relação com o espaço. Eu gosto muito disso aqui, e eu acho que vocês da biologia entendem profundamente isso também, que é a relação do espaço e quando a gente se apropria dele, dessa ideia de ação-transformação. Se vocês pensarem, desde quando começou a pandemia, vocês já agiram muito sobre o espaço, e isso permitiu a apropriação de vocês. Eu e meu esposo, a gente toda semana mexe um pouquinho aqui no espaço da casa, porque isso vai tornando um espaço mais amigável. E aí, isso tem vários aspectos que a gente poderia falar da construção do espaço público, ou seja, dessa ideia de algo público que é partilhado por todos, o aspecto da cidadania, da sustentabilidade, né, que seria esse entendimento da relação do ambiente com o econômico e com o social, já que tudo acontece no espaço, e essa dinâmica é que vai dar essa ação e reação, né? Eu ajo no espaço e o espaço age sobre mim, é que vai permitir essa dinâmica. Eu queria falar um pouquinho para vocês, mas eu vou passar bem rapidinho para manter o tempo, que é a proposta de educação ambiental que a gente criou, que é uma ideia parecida com o projeto de vocês em relação a Hora da Ciência, que as crianças, elas ajudam a analisar a escola, e aí, com isso, a gente tenta fazer com que elas conheçam mais a escola, né, e promova a educação ambiental, ou seja, essa ideia de ação-transformação, né, não necessariamente as crianças estão transformando aquele espaço, mas com a ação delas de conhecer o espaço, elas podem promover transformação. E isso acontece muito, né, que são os aspectos do que eu trato, e aí eu queria focar aqui na ciência cidadã, né, que você ensinar o conhecimento científico para quem não tem esse conhecimento, é isso que a gente faz com as crianças, e tem tido um impacto muito positivo, porque esse programa de educação ambiental são 10 encontros, e ao final as crianças avaliam o ambiente físico, conversam com as outras crianças, conversam com as outras pessoas que fazem parte da escola, e ao final elas fazem uma apresentação. E tem sido muito interessante que quando a gente faz isso, a gente pensava que as crianças iam falar só sobre o ambiente, mas não é verdade. Elas acabam falando sobre a relação pessoa-ambiente.
o ambiente social é tão importante quanto o ambiente físico. E aí elas discutem vários aspectos que poderiam tornar a relação delas com a escola muito melhor e discutem também o que elas poderiam fazer. É muito interessante. Então, eu vou chegar na parte final da minha apresentação, que é o aspecto da pandemia, né? É uma situação com baixo grau de controle, isso por si só já é adoecedor. Então, a gente sabe que a situação da pandemia é uma situação que tem impactos não só físicos, mas psicológicos também, e muito relacionados a esse baixo grau de controle. A gente sabe que o confinamento tem um impacto, mas a gente não sabe todos os detalhes, a gente não tem muitas informações. A gente sabe que existem alguns sintomas da Covid, mas que podem ser de outras viroses também, né? Então, é uma situação de desastre, a gente não estava preparado para isso, mesmo aqueles países que já tinham tido um contágio grande, estão fazendo um esforço muito grande para controlar, né, que a Coreia do Sul, a China, a Coreia do Sul já tinha tido uma experiência de contágio, né, de disseminação de um vírus na população, mas mesmo assim é uma situação muito difícil, né, que exige, então, uma nova relação da pessoa-ambiente, né, e aí é muito interessante porque o ambiente passa a ser visto tanto como saúde como doença. Doença porque a gente tem medo de se contaminar nos espaços públicos, mas como saúde porque estar em casa é uma forma de cuidar da própria saúde, né? E aí eu trouxe essa pesquisa que acabou de sair, que fala que em países mais afetados como a China, Estados Unidos, Itália, Espanha, a Covid, ela promoveu uma melhoria da qualidade do ar, praias mais limpas e redução de ruído ambiental. O ruído ambiental é um dos maiores estressores do ambiente urbano. Ao mesmo tempo, reduziu a reciclagem e aumentou a produção de resíduos, né? Comprometendo mais ainda a contaminação dos espaços físicos, como a água e a terra, né? Além do ar. Então, é uma dinâmica complexa. Eles falam que não dá para avaliar nesse momento se foi mais benéfico ou foi mais maléfico, mas a grande questão é pensar o que a gente vai fazer depois com isso. Eu coloquei a foto da bicicleta para falar que a gente pode pensar em uma outra forma de transporte, seria um aspecto, né? Já que a gente vai ter que circular menos, né? Vai ter que ficar mais em casa. E uma coisa que eu acho que preocupa muito vocês, e eu acho que é o grande impacto da pandemia, é que a gente está tendo menos oportunidade de fiscalização. Então, em relação à questão ambiental, eu realmente estou muito preocupada. A questão da gestão dos resíduos sólidos também, porque todo mundo foi para casa, mas ninguém estava muito preparado para gerir tanto lixo quanto a gente está produzindo, né? Há uma dificuldade de fazer parcerias com as pessoas que reciclam e um entendimento de como é esse manejo, isso já havia antes, né? E há também uma dificuldade de entender que o ir e vir, ele continua importante, a gente vai ter que pensar sobre ele, né? Para concluir, eu queria falar um pouquinho sobre o Sartre, né, e o aspecto ético que ele nos provoca, né, que é pensar assim, o que aconteceria se todo mundo fizesse como eu? Sou eu realmente aquele que tem direito de agir de tal forma que todos os meus atos sirvam de norma para toda a humanidade? Eu acho que nesse momento é uma oportunidade da gente discutir isso, né? Como que as minhas ações representam a ação de toda a humanidade e como as minhas ações autorizam as ações de toda a humanidade, né? Então, as nossas ações nesse momento, um momento tão tenso, elas têm um peso maior, mas elas sempre tiveram, né? E eu acho que esse é o momento para discutir sobre isso, né? E a gente está com alguns resultados
de uma pesquisa que eu fiz, né, investigando privacidade. Então, de fato, um resultado bem interessante, né? Quem é mais velho está gerenciando melhor, mas a gente tem que lembrar que o número de quartos, quantidade de banheiros, quantidade de pessoas na casa e o tipo da moradia vai impactar definitivamente na gestão da privacidade e, consequentemente, na saúde mental. Eu queria divulgar, então, a gente está fazendo um ciclo de webinar. O da semana que vem, no dia de São João, vai ser sobre as ruralidades, com a Fernanda e com a Micaela. Esse é o site da Abrapa, eu convido todo mundo a conhecer. Como presidente, eu fico convidando todo mundo a se associar, obviamente, né? E é isso. Muito obrigada. Esse é meu e-mail e o contato das minhas redes sociais.